Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Pode Assim Mulher. E hoje, para mais uma gravação com as nossas ex-presidentes, essa trilha de conversas que faz parte da programação dos 40 anos do Conselho da Mulher Empresária de Maringá. Hoje recebemos uma presidente que foi muito atuante, fez grandes obras no Conselho e vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Com vocês, Anália Nasser. Seja bem-vinda, Anália. Obrigada. Obrigada Muito obrigada pela presença aqui. Aconchego, né? No podcast Assim Mulher. E também estão com a gente nessa bancada hoje as nossas conselheiras, Agma Gonzalez e Donária Riso. Sejam muito bem-vindas também a essa nossa ótimo conversa. O nosso bate-papo. Sim, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Tá? Ai, que ótimo. Gente, a Anália foi presidente por 2 gestões, de 2002 a 2006. É isso, Anália? Perfeito. E nós sabemos, já recebemos informações antecipadas de que foi uma gestão agitada e que você fez grandes obras. Conta pra gente como é que foi aquele momento para você e o que motivou você a se dedicar tanto ao Conselho da Mulher Empresária. Bem, acho que a gente precisa voltar no tempo, né? E às vezes esse exercício não é tão rápido assim, né? Mas naquela época, a associação comercial, ela tinha assim um modus operandi que a maioria dos participantes eram realmente os homens, né? Poucas mulheres participavam da associação comercial. Havia um grupo, né, de mulheres que formavam o Conselho da Mulher Empresária, que não se chamava assim mulher, chamava Conselho da Mulher Empresária. Mas o grupo não atuava assim, voltado para o lado empresarial, atuava mais socialmente, né? Era um foco um pouco nesse sentido, diferente. Quando o presidente Ariovaldo assumiu, ele me chamou, né? Porque a gente já se conhecia por esse lado empresarial, e ele me convidou e me deu isso como missão, né? Falou, olha, eu gostaria de ter um Conselho da Mulher que traga empresárias, que trabalhe dentro do tema empresarial, não só do tema social. Ok. Acabei aceitando Essa missão. Mas não sabia onde que eu estava me metendo, né? Porque achei que era simples assim, né? Mas, enfim, começamos e chamei as pessoas que eu conhecia, que eu tinha proximidade. No começo mesmo, nós éramos em 12. Caramba! Então, aí eu chamava das 12 apóstolas, né? Porque éramos em 12. Enfim. E o conselho realmente não tinha nada. Nós começamos olha, precisamos contratar um planejamento estratégico, né, para entender por que viemos, para que vamos, o que vamos fazer. Então, aí acionei com o Ariovaldo, autorizou e nós iniciamos o primeiro planejamento estratégico do conselho. E ali nós começamos a traçar os objetivos, né? Começamos a enxergar qual seria o potencial do conselho, o que poderíamos fazer, além do que as tarefas que já existiam, né? Por exemplo, a Feira Ponta de Estoque era uma que já vinha do conselho anterior, né? Que hoje, né, foi rebatizada e hoje é Mega Outlet. Então, ela era Feira Ponta de Estoque. Na época, Feira Ponta de Estoque mesmo. Bom, enfim, depois desse planejamento, nós identificamos uma das coisas que era justamente esse nome de Conselho da Mulher Empresária e tal. Achávamos que isso não conectava. Não conectava com Assim. Aí chegamos no nome Assim Mulher. E então aí abrimos um momento para que a marca fosse desenhada, estudamos as marcas, escolhemos a marca que acho que até hoje, né? Acho que não houve nenhuma mudança de logomarca do Conselho.
Mas de Conselho da Mulher, aí nasceu, né, o Assim Mulher. Um outro fato, por exemplo, havia o prêmio, como há até hoje, Prêmio Empresário do Ano. Né? E o Conselho da Mulher tinha obrigatoriamente que indicar 3 nomes. Né? Então, eles pediam que nós indicássemos 3 nomes de empresários para concorrer ao Prêmio Empresário do Ano. E nós indicávamos 3 mulheres. E nenhuma mulher era aceita. E isso se repetia, sabe? Aí, numa reunião lá, nós um pouco revoltadas com essa situação. A mulherada começou a se rebelar. Aí foi onde que nós planejamos o Prêmio Assim Mulher. Vamos fazer um prêmio, então, que destaque a mulher empresária, e aí vai ser Prêmio Assim Mulher. Aí não vamos ter nenhum candidato masculino. Empresária do ano, né? A empresária do ano. Bom, foi isso. E aí surgiu, então, né? Aí nós trabalhamos em todo o regulamento do prêmio, o formato do troféu, que daí, né, foi um artista que desenvolveu, como que essa premiada seria escolhida, então todo aquele regulamento. E segue até hoje. E acho que não teve, né, Donária, mudança ainda que, olha, sinal que deu certo, porque está evoluindo, né? Anália, e é interessante porque quando a gente pensa assim, né, no prêmio Mulher Empresária ou Empresário do Ano, num primeiro momento é um evento social, mas veja que você está reconhecendo um profissional ou uma profissional que é referência, que tem uma história bonita, que serve de exemplo. Então, a gente precisa olhar com carinho para isso também. E precisamos contar essas histórias, né? Dessas Sim. valorosas empresárias. Até porque eu acho que existe uma diferença, sabe? Não que a mulher não possa ganhar o empresário do ano, mas eu acho que a mulher, pela natureza de mãe, de mulher, além de empresária, ela envolve outras questões que, quando é o prêmio Assim Mulher, é muito bem aceito, né? Você desenhado para a mulher empresária. Todas essas questões, o relacionamento com entidades, ou com a questão do terceiro setor, ou a família, enfim. Eu acho que, no fim, foi uma revolta que deu certo e está dando, né? Mas houve uma série de outras ações que vocês fizeram, inclusive, e esse é o objetivo dos conselhos, da Associação Comercial, que é você movimentar, promover o apoio a negócios, a projetos, ideias, e vocês tiveram uma participação efetiva em momentos que foram importantes para o empresariado de Maringá. Nesse sentido, aí nós fizemos haviam vários projetos, né? O que acontecia é que nós não tínhamos muito suporte. Assim, tinha um grupo muito enxuto, né, de colaboradores. Então, quando a gente desenhava um projeto, a gente já sabia que a gente tinha que desenhar e executar também, que nós não íamos ter muitas mãos para dar esse suporte. Mas eu acho que isso nos agradava, porque a gente seguia com essa ideia, né? Projetávamos e fazíamos acontecer. Você já estava lá, Donária, nessa época? Sim, eu entrei a convite da Anália. Olha Ela só. Desde 2002, que legal. Donária. Então, nessa linha do que você me perguntou, nós desenhamos vários projetos voltados assim para aperfeiçoar, né? Para a mulher discutir o lado empresarial, nas finanças, na empresa, como distribuir o seu tempo, como se ajustar o trabalho com a vida pessoal. Então, todos esses eram temas de encontros que nós íamos fazendo periodicamente, né? Além de encontros maiores, assim, né? Quando mais adiante, quando a gente já estava na Cassinor, que daí reunia conselhos de outros
municípios. outros municípios, mas aí uma fase bem mais adiante. E é uma organização estratégica que, para a mulher empresária, é muito diferente da organização estratégica do homem. E eu acredito até que a Agma pode contribuir com essa questão, não é, Agma? Sim. É diferente. Não é uma questão de você pender para o lado, né, da mulher ou do homem, mas entender que realmente até na hora de empreender é diferente. Ah, sim. Eu acho que a mulher tem uma forma de trabalhar. E outra coisa, acredito que pelo fato de sermos mulheres, a gente tem que se dedicar muito mais, fora o trabalho de casa. Então, você, para ganhar reconhecimento e respeito mesmo na equipe, eu me lembro uma vez que eu tive um gerente que ele me perguntou o seguinte: mas é muito difícil receber, como é que fala, trabalhar com uma mulher. Eu olhei assim, nossa, eu não esperava por essa reação, né? Por esse desabafo. Por esse desabafo, né? E na verdade eu gosto de trabalhar com uma equipe feminina. Sempre a minha equipe, as mais próximas sempre foram mulheres que trabalham comigo. Eu gosto da dedicação da mulher, eu gosto do comprometimento, tá? Eu entendo melhor a linguagem delas, né? É verdade. Sim. Sim, porque a gente acaba entendendo melhor as necessidades. Eu me lembro uma vez que uma funcionária trabalhava comigo, acho que uns 8 anos, ficou grávida. Saiu, teve auxílio maternidade, tudo certo. Quando ela voltou do auxílio maternidade, ela entrou na minha sala, poucos dias depois, dizendo que ela estava muito preocupada. Dona Agma, porque eu estou grávida de novo. Eu virei e falei assim, imagina, todas nós temos o direito de criar nossas famílias, que, além do mais, é nosso primeiro objetivo. Nós, mulheres, somos muito ligadas nisso, né? Assim, fica tranquila. E vocês entram meninas aqui, e depois que viram mulheres, viram umas profissionais, vocês crescem tanto que pode ter 3, 4, tudo bem. Melhor você fica. É isso. Anália, e quando você está na liderança ali de um grupo, essa sensibilidade, essa percepção é fundamental. Ah, com certeza. Faz a diferença, né? Faz a diferença. Hoje se fala em melhores empresas para trabalhar, né? Mas eu penso que justamente isso, sabe? Esse olhar para a mulher, porque a mulher, além, né, de ser uma boa profissional, de ter que muitas vezes se impor no ambiente de trabalho, se impor de uma forma a exigir o mínimo de respeito, por exemplo, né? Que é uma coisa que deveria ser óbvia, né? Mas a gente sabe que ainda existe, né? Ela ainda tem essa missão. Ela precisa não esquecer o outro lado, né? Porque senão, para onde caminha a humanidade? Né? Para onde caminhamos se não tivermos? Né? E você falou que quando você assumiu ali naquele, né, início dos anos 2000, a Assim era muito enxuta, o conselho tinha 12 isso? 12 participantes. Hoje somos em 65. De certa forma, você contribuiu para que as coisas fossem ganhando mais estrutura, se fortalecendo, e o conselho, né, que representa a mulher empresária de Maringá, se tornasse um elemento, um fator ali crucial para o desenvolvimento do empreendedorismo, dos negócios da mulher. Como o Ariovaldo havia, né, frisado, e realmente foi eu só aceitei o convite porque era com esse objetivo, né? Era um objetivo assim, bastante claro. Olha, eu gostaria de ter um conselho da mulher, um conselho da mulher atuante, né? Não um conselho apenas social. E nesse caso, por exemplo, a própria Feira Ponta de Estoque, que agora já evoluiu, né? E já tem um novo nome. Mas naquela época, para vocês terem uma ideia, quando nós iniciamos
ela não acontecia no parque de exposições. Não. Ela acontecia no centro da cidade, eles alugavam um barracão que estivesse desocupado, desalugado, e ali as empresas expunham seus produtos, algumas até no chão, né? Porque não havia nenhuma estrutura para a Feira Ponto Estoque. Era uma feira assim. Feita sem investimentos. Isso. Daí, o que houve? E havia muita polêmica com relação à Feira Ponto Estoque. Por quê? Nessa época, haviam feiras clandestinas acontecendo na cidade. Então, por exemplo, um grupo que viajava de cidade em cidade, de comerciantes, às vezes do Rio Grande do Sul, às vezes de Minas, às vezes de São Paulo, eles vinham com carretas, caminhões com mercadorias, alugavam um espaço, um barracão e montavam uma feira. E isso retirava do comércio esse faturamento. E os comerciantes, se você falasse em feira, eles abominavam. Porque associavam a esse tipo clandestinos, né, que passavam por aqui. Que passavam e não faziam nota fiscal, não tinha nada, era um comércio. Não ofereciam empregos. Nada. Então, e aí o que aconteceu? Quando a primeira missão que me deram era de eliminar a Feira Ponto de Estoque. Vamos acabar com essas feiras, porque uma vez numa reunião lá na CIM, o presidente do Civamar, um representante dos comerciantes da Brasil, lembra disso? Que ele batia na mesa assim, essas feiras têm que acabar, isso não é possível, nós pagamos impostos, nós damos empregos, e vocês vêm com isso na própria associação comercial. Gente, aquilo foi que foi, né, Donária? Na verdade, foi feita aquela lei que toda e qualquer feira teria que ter o apoio, o aval da CIM e do Civamar, e aí nós reestruturamos completamente a feira. Tanto é que na edição seguinte tinha filas de mais de 24 horas para comprar estantes. Isso é um caso assim que surgiu de toda essa polêmica, né? Então aí, como nós dissemos, não, nós vamos reestruturar a feira, nós vamos organizar a feira, não vai ser essa bagunça. Então, aí nos deram um voto de confiança. Exatamente. E foram criadas essas parcerias entre a CIM e a Civamar. E aí nós começamos a reestruturar. Então, como a Donária falou, chegou o ponto, porque na época eram as conselheiras que vendiam os estantes. Nós não tínhamos, por exemplo, um sistema que o lojista chegasse lá, se inscrevesse, coisa. Não, eram as conselheiras mesmo, com ficha de papel. Era método raiz, né, de organização de um evento. Era tudo a pulso. E nós fizemos tudo isso e deu tudo certo, foi no início, claro. Mas daí aí nós fomos procurar um local mais adequado. Foi quando que nós fizemos a parceria com a Sociedade Rural, que na primeira feira ela nos cedeu o espaço gratuitamente, né? Não ocupava o pavilhão inteiro, menos da metade, nós fazíamos uma divisão. Então, assim, mas ela foi evoluindo, né? E aí os comerciantes foram acreditando, foram vendo que não era tão ruim, que eles podiam desovar os seus estoques, né? Participar, e aí foi evoluindo. Então, são lembranças, né, que a gente tem de tudo isso e que agora a gente fica feliz, porque vê que evoluiu tanto, né? Você veja. Tão certo. Então, eu acredito que um pouco pela formação profissional da Anália, arquiteta e urbanista, e também pela grande boa vontade e pelos cursos que ela foi fazendo em Sebrae e tudo, ela tinha uma visão que é um leque aberto. Então, ela seguia com todo o nosso time, as 12 apóstolas, projetos específicos. Nós tínhamos uma gama de projetos assim, que foram sendo executados durante o ano todo. E muitos perduram até hoje.
Anália, mas você foi buscar essa qualificação, o Sebrae, esses cursos, para contribuir com o conselho, ou você já tinha ido buscar isso profissionalmente para você? Não, com o conselho Com o conselho. mesmo, porque o que que acontecia? Nós precisávamos, era uma área nova, né, para muitas, né? A dona era engenheira, nós tínhamos a Tininha, que era do marketing, a Cleia, que era Do do car wash, que daí era Monte Líbano. Aí tinha Relações Gianni públicas. Nogaroli. públicas, restaurantes. Então, assim, era um grupo heterogêneo, né? Cada um usava ali das suas habilidades É. para contribuir. Mas nós tínhamos que trabalhar em consenso, né? Então, o Sebrae nos ajudou muito, sabe? Com muitas técnicas, muitas aulas e, enfim, e foi bom, foi um tempo muito bom. E quando você saiu da presidência, ainda eram os 12 apóstolos ou você tinha conseguido Não, foi ampliar o grupo? crescendo, foi crescendo. Na época da mudança do nome, nós também organizamos o primeiro estatuto, né? Então, qual seria o modelo de acesso, como deveria, enfim, todas as normativas para orientar, assim, de uma forma bem sucinta, mas como o conselho deveria funcionar, né? E é E- incrível a gente ver o quanto evoluiu, não é? Aham. E o respeito que tem hoje é Assim Mulher, né? Isso. É uma entidade muito forte. Ela dentro da Assim, ela é muito forte, né? Ela é assim também. Ela é assim, exatamente. Ela faz parte, né, daquele organismo todo e de tudo que é realizado envolvendo a sociedade, promovendo o desenvolvimento de novos negócios, de novos empresários. Assim, para muitos, é uma escola, né? Ela tem a escola de negócios, mas ela é uma escola para quem está empreendendo, porque ali você se conecta, como você mesmo disse aqui, não sabia exatamente como fazer, foi buscar recursos, aprendizado. E aí você se desenvolve e as pessoas que estão com você se desenvolvem também. Assim, é referência. Eu me lembro de sempre ter grupos de fora conhecendo o trabalho da Assim. Inclusive, Agma, pegando um gancho, Anália, você se lembra, no seu segundo mandato, a Assim Mulher ela foi se destacando tanto que, além de cidades da região, né, da macro-região de Maringá, que é a Cassinor, mas também de outros estados, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, nos procuravam, pediam para conselheiras levar e dar uma aula do que era as ações, como formatar, como começar um conselho. E assim o fizemos em vários lugares. Tínhamos uma cartilha, Isso, né? nós tínhamos uma cartilha. Uma Que cartilha nós levávamos, as conselheiras se como dividiam em formar viagens. o Conselho da Mulher, porque tinham muitas associações que não tinham o conselho, né? E isso é verdade, agora você falando, me lembrei. O Natal foi outro momento, né, marcante. que a gente não consegue esquecer, porque foi bastante, né, foi bem marcante. Primeiro, o comércio se enfeitava para o Natal só com aquelas luzezinhas que pareciam um varalzinho, né? E cada comerciante fazia o seu na frente da sua loja. Assim, algumas vezes fazia umas campanhas que ela organizava um kit e a empresa que entrava concorria a uma premiação que assim oferecia. Então, isso era o Natal da cidade. Tinha um concurso de vitrines. Então, isso foi uma das ações do conselho. Já vitrine, foi de criado pela fachada. sua gestão. Justamente, nós no planejamento estratégico, quando nós começamos a abordar esse assunto Natal, o que nos veio? Bom, por que é importante fazer o Natal? Bom, porque o Natal, ele promove as vendas, as pessoas saem de casa, vão para a cidade, se confraternizam, né? Então, além das vendas, tem todo o espírito natalino. Bom, enfim. Família. Porque, né, daí você se envolve, né? Sim. Com o comércio, com tudo. Bom, enfim. Como fazer isso? Nós pensamos, bom,
Primeiro, a iluminação, né? Nós já tínhamos saído num grupo para visitar Gramado e nós tínhamos visto lá como é que eles iluminavam. A primeira opção nossa era começar iluminando árvores, como eles iluminavam lá. Então, nós, primeiramente, vamos fazer um teste iluminando as árvores aqui na Basílio Chautchuk, na frente da Assim, né? E logo que nós iniciamos com esse teste... Começamos com a praça também. Mas antes disso... Foram as fachadas. Eu queria falar do professor da UEM. Sim. Lembra disso? Lembro. Então, nós iluminamos ali, acho que eram meia dúzia de árvores, para fazer um teste, ver como é que funcionaria à noite, tudo mais, antes da gente evoluir com o projeto, mostrar para o presidente, para os conselheiros, como é que ficaria tudo. Porque nós dependíamos de aprovação de verba. E essa verba era só assim que iria nos ajudar com essa verba, né? E aí, assim, recebeu uma notificação de um professor da UEM dizendo que as árvores não poderiam ser envolvidas com aquelas mangueiras, porque aquilo ia prejudicar a espécie, parará, que nós estávamos fazendo mal, narará. E olha, foi uma polêmica até que isso fosse provado. Nós precisamos contratar um engenheiro que medisse a temperatura no período que as lâmpadas estavam acesas para comprovar que não afetariam as árvores. Então, era uma, sabe? Então, aí foi um outro episódio que nós passamos. Depois que tudo isso... Soluções quase não apareciam, mas problemas barreiras. E aí, assim que isso passou, aí nós conseguimos aprovar 500 árvores, né? Foi a primeira etapa. Primeira verba. Então, aí iluminamos a Brasil e a praça na frente da Napoleão, né? Isso. E aí trabalhamos com as entidades para criar aquela praça enfeitada, muito simples, não tinha, né? Não tinha nada do que eu lembro tem que nós conseguimos uma entidade para fazer uma casinha do Papai Noel, aí criamos um palco e fomos atrás de apresentações musicais. Era tudo assim, sabe? Olha, o público. Vamos nos dividir, quem conhece isso, quem conhece aquilo, e vai. Bom, no fim, aconteceu o Natal daquela forma. E nos anos seguintes, nós conseguimos ir aumentando, porque aquilo ia se tornando um enxoval, né? A gente retirava e guardava. O ano que vem, nós tínhamos 500 árvores no primeiro ano, no outro nós tínhamos 1.000. E aí nós íamos espalhando. Fizemos alguns nos bairros, né? E aí criamos a ideia do palco itinerante, lembra? Isso. Que cantava então, daí nós organizamos uma programação cultural naquela praça, ali onde estava iluminado e tudo mais, que geralmente coincidia com o centro comercial do bairro. E aí, então, esse palco tinha lá toda uma programação, tal dia estaria nesse bairro, tal dia no outro, tal dia no outro. E isso ia acontecendo pela cidade, assim, ia ficando gostoso, né? Ficou bacana, porque foi espalhando a essência do Natal, né? Por toda a cidade. E aí o intuito da associação comercial era atrair clientes para o comércio. Claro, e a gente sabe que se tem uma atração, as pessoas vão para o comércio, vão assistir aquele espetáculo, vão ver a decoração e acabam frequentando, ainda que não comprem muito nas lojas, vão ali num restaurante, numa lanchonete, tem um giro para o comércio. Eu encontrei um pessoal que veio de Cascavel para ver o Natal, Natal Luz, né? O Natal Luz. Ele e a esposa vieram para cá, daí estávamos conversando, nós viemos ver o Natal Luz. Eu falei, olha... Era Natal Luz que chamava. Natal Luz. Era Natal Luz. E porque aí, assim, na complexidade dos projetos, entramos casas, frentes de casa decoradas, fachadas de prédio, fachadas de loja. Então, isso... E aí a gente divulgava na mídia local os locais para serem visitados pela comunidade também. Eu lembro. Cada qual fazia a sua decoração. Eu fiz muitas reportagens sobre concurso de vitrines, concurso de decoração natalina. À noite, girávamos a cidade atrás desses endereços
e quando chegávamos no local, de longe a gente já via, porque tinha uma movimentação, ou seja, as famílias saíam de casa e iam em busca desses locais decorados, porque a cidade não tinha uma decoração específica, como se tem hoje, por exemplo. Mas eu acho muito interessante ouvir, Anália, essas histórias e você contando, porque quando você fala que o conselho era pequenininho, que assim não tinha muitos braços, e o quanto a entidade cresceu, o quanto o setor, o empresariado foi ganhando força e trabalhando para ajudar a desenvolver a economia da nossa cidade. Eu acho que Maringá é diferenciado. Essa é uma história que a gente está Não, tendo linda, a chance lindíssima. de... E o bacana que eu resgatar. vejo que acontece no Assim Mulher e na Assim é porque os projetos eles não morrem porque, olha, esse projeto foi dessa presidente ou daquela presidente, né? Muito diferente às vezes na política, né? Sim. Porque, por exemplo, você veja, o prêmio Assim Mulher está até hoje, e quanto que ele evoluiu, quanto que está melhor, né? Ele vai sendo aperfeiçoado, Vai sendo os projetos vão aperfeiçoado, sendo vai aprimorados. E as presidentes não têm essa questão, porque não foi na minha gestão que surgiu essa ideia, eu não vou. Não, se ela é uma ideia que vale a pena, que tem sentido para o conselho, não vejo esse tipo de sentimento, né? Não no tem. empresariado. Não, Então, não isso tem. que eu acho que realmente é bacana, né? É sempre resgatando e somando, né? Anália, desse período que você permaneceu como presidente, dessa vivência toda que você teve, o que é que você levou de aprendizado, de lições para a sua vida? Acho que muita coisa, né? Hoje em dia, eu vejo assim, né? Que agora eu estou numa fase mais caseira, né? Acho que já me dediquei bastante e agora posso me voltar mais, né? Para minha família, para as netas que estão aí, né? Agma e a gente adora ficar com os netos. Mas, enfim, eu acho que agora a minha missão maior é passar esse legado para as futuras gerações, né? Mais próximas. E passar essa ideia de quanto que é importante o associativismo, quanto é importante a sua participação, por menor que ela seja, mas ela pode acrescentar em algum momento, pode ajudar, porque se a cidade hoje é tão boa, né, e se nós temos tanto orgulho, é porque nós participamos dela, É por um né? esforço coletivo. Foi um esforço, senão a gente parece uma cidade sem dono. É a soma de tudo isso que faz de Maringá uma cidade diferenciada. Certamente. E eu vejo que a Assim Mulher é um exemplo, e quem não participa quer participar, né? E eu também gostaria muito que, né, lá de casa, minhas netas venham a participar, a somar, a fazer também, né, a doar a parte que lhes cabe nesse contexto, né, social da nossa comunidade. Anália, a gente poderia conversar muitas horas mais. Eu tô de histórias queixo não caído faltariam. com a Conteúdo história. nós temos bastante. Você veja, estou encantada. Parabéns, tá? Obrigada. Muito especial. Você é uma mulher muito especial. Um Você é dos uma projetos que amiga especial. perduram é o Fórum. O Fórum Assim O Fórum Mulher. Assim Mulher iniciou-se também no seu mandato. Verdade, Então, o que eu posso dizer para você nesse momento? Obrigada, né, por esse tempo conosco aqui, por estar nessa conversa, estar disponível para essa conversa com a gente, mas, sobretudo, obrigada pela contribuição que você trouxe, pelas lições que você deixou e por todo o esforço que você teve para contribuir. A gente planta uma sementinha e não faz ideia do quanto essa semente pode, né, germinar, frutificar. Então, muito obrigada por você ter plantado a sua semente e certamente ela está dando muitos frutos ainda hoje e vai seguir. Muito obrigada. Bom, eu que tenho a agradecer, né, poder contar um pouco dessa história e também dizer assim da importância do Conselho hoje, do Assim Mulher hoje, abrir esse espaço, né, para as ex-presidentes.
Eu acho que cada uma contribuiu muito, porque se o conselho chegou onde está, cada uma construiu, né? Muitas, evoluiu muito, trouxe os projetos e Todas criou colaboraram novos bastante. projetos e isso foi crescendo. E se o Conselho da Mulher hoje tem essa representatividade, né, Agnes? Esse respeito. Esse respeito, então é porque isso foi construído, né? E o fato, né, do Assim Mulher agora estar valorizando as ex-presidentes, chamando para contar a sua história, é mais uma demonstração, né, do quanto que o Conselho amadureceu, né? Porque quem não tem passado também, né? Sim, 40 anos 40 foram anos, construídos né? por muitas mãos, né? Por muita gente que passou e deixou a contribuição, assim como você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sinceramente, muito obrigada, Nália. O seu legado com certeza vai perdurar muito. Obrigada, Edu. Parabéns, estou encantada. Agma, muitíssimo obrigada pela presença com a gente hoje aqui. Um prazer estar aqui. Eu tenho muito orgulho de ser conselheira da Assim. Eu faço questão e realmente eu tenho orgulho disso. Muito obrigada, Dona Ária. Mais uma vez, muito obrigada por sua presença. Eu é que agradeço. Gente, e você que nos acompanha, continue assistindo nossos episódios. Não esqueça, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal e convide outras pessoas para conhecer esse espaço que traz sempre boas histórias e algumas curiosidades. Até o próximo episódio.